a formação dela é da Unifesp, Hospital São Paulo, em tomografia, ressonância e cardiologia também. Obrigado a todos pela presença. Tenho certeza que a gente aprenderá tudo sobre mapa T1 e T2 aí na ressonância, o que é essencial para o clínico. Obrigado, Érica. Boa aula. Obrigada, Fabrício. Bom, eu que sugeri esse tema para o Fabrício, né? Acho que o mapa é uma das sequências mais recentes que a gente tem na ressonância. Quando eu era residente, era uma sequência de pesquisa e uma sequência que eu achava que era muito pouco viável na prática clínica naquela época, porque ela demorava 30 minutos quase para ser feita na época, então era inviável, né? A gente tinha um exame que demorava 30, 40 minutos para ser feito, e aí você ia acrescentar uma sequência que ia demorar 30 minutos e que a gente não sabia muito a perspectiva do que ia mudar na prática clínica para o doente, né? E tinha muitas variáveis, né? Eram diferentes tipos de sequência, não tinha muito padrão, então era pouco útil, né, no dia a dia do cardiologista. Óbvio que há muito tempo já que eu terminei a residência, então isso mudou, e ela vem despontando hoje como uma das principais diferenças da ressonância para o diagnóstico diferencial das doenças, né, das cardiopatias. Né? O que eu vou tentar abordar na aula hoje é tentar explicar o que é o mapa T1 e T2, né? A gente saber quais são as principais aplicações clínicas dessas sequências, discutir as limitações, né? Quando é que ela vai ser útil realmente, quando ela não vai ser útil, quando é que a gente vai poder usar, quando é que a gente vai poder comparar. Porque a grande utilização do mapa realmente é na comparação. E por que, né, que a gente vai usar mapa de T1 e T2 no exame que se diz completo, né? Quem faz ressonância, ela defende a ressonância como um exame totalmente completo, é o que a gente gosta de dizer, né? Um one-stop shop. A gente tem uma boa definição anatômica, a gente consegue fazer anjo, a gente consegue definir o miocárdio muito bem, somos padrão ouro em função ventricular esquerda, em função ventricular direita, a gente consegue ver o ventrículo direito como nenhum outro método de imagem, a gente faz pesquisa de isquemia, faz avaliação da viabilidade, seja quer que a cardiologia vá para avaliação de viabilidade, né, porque hoje em dia esse conceito tem mudado um pouco, e a gente consegue avaliar muito bem o tecido, né, a gente consegue dizer se tem sobrecarga de ferro, consegue dizer se tem fibrose na cardiomiopatia hipertrófica. Então, o que o mapa vai acrescentar? O que o mapa T1 e T2? Para começar essa discussão, eu vou começar com um caso clínico, né? Um paciente de 20 anos que chega no pronto-socorro com uma queixa de dor torácica importante, ele tem um transtorno ansioso importantíssimo, vem com febre há 2 dias, mialgia, e veio com esse quadro de dor. Ele tem um eletro que alterna o eletro normal, mas quando ele tem um pico de dor, o eletro supra a parede anterolateral, e a primeira tropo dele já foi de 2.664. O cardiologista do pronto-socorro não quis mandar para o CAT, porque bancou como se fosse uma miopericardite. Eu não tenho eletro para mostrar aqui, talvez pelo eletro todo mundo bancasse, como miopericardite também, né? Eu fui de ingênuo, porque eu não vi o eletro, não sabia que estava soprado, me pediram a ressonância, era meu amigo, eu disse, não, vou fazer. E fiz a ressonância do paciente, né? Depois que eu vi o eletro. Talvez se eu tivesse visto antes, eu não tinha feito a ressonância. Na cine, a gente já via que tinha uma alteração na parede lateral. Foi bem precoce essa ressonância. Assim, nem sempre a gente consegue fazer uma ressonância tão aguda assim, no quadro como esse. E a parede lateral era um pouco hipocinética. Às vezes, quem não é acostumado, talvez no 4 câmaras dê para ver um pouquinho melhor. Na sequência, no realce tardio, a gente já via um realce, né, típico de miocardite, na parede inferolateral basal e inferior basal. Deixa eu só ocultar isso aqui. Aqui também, né, que vai dar, pega um pouquinho de anterolateral, mas na verdade é essa região aqui, né? E aqui é inferolateral basal, e não sei se vai dar para ver, mas também com inflamação do pericárdio, com realce pericárdio, confirmando a suspeita do médico do plantão que era uma miopericardite. Nosso mapa, o mapa
Érica? Oi? Eu caí? Eu Foi, caí? agora voltou. Voltou. Ih, Pode onde continuar. é que foi que eu parei? Ah, eu estava aqui falando, onde foi que eu parei? Alô? Compartilhe a tela, Érica. Compartilho. Onde foi que eu parei? Volta aí o slide que eu te falo. Eu acho que eu estou 2 vezes. Deixa eu sair. Opa. Oi, Fabrício. Acho que o outro está ligado. O celular, o outro computador, que está dando... E pior que eu sou... Ah, não, são 2 sites. Pronto, agora... Pronto. Tenta compartilhar agora de novo. Onde foi que eu parei, Fabrício? Volta aí os slides que eu te falo. Tá, deixa eu compartilhar. Tá conseguindo ver? Agora sim, pode passando os slides. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Você estava avaliando o mapa daí. Estava aí. Ah, pronto. Então, o mapa, ele também veio aumentado, né? Então, a gente está vendo aqui um mapa de 1120 na região basal, 1070. Nessa máquina, a referência era mais ou menos 1030 de um mapa T1 normal, né? Mas, possivelmente, eu conseguiria dar o diagnóstico, nesse caso, sem o mapa, né? Só com a Cine e com realce. O mapa aí não seria necessário. Então, por que eu perdi o tempo fazendo cortes de mapa T2 e fazendo corte de mapa T1? Na verdade, eu ainda fiz 3, né? Fiz da base, do médio e apical para esse paciente. É isso que a gente vai discutir aqui. E qual que é a diferença, né, então, entre realce tardio e mapa T1? O realce tardio, ele vai ver fibrose, ele vai ver alteração macroscópica, tá? A fibrose intersticial, uma fibrose difusa, ele não consegue ver. Alterações iniciais de miocárdio, ele não consegue ver. Então, se eu tenho uma doença numa fase inicial e eu não avalio o mapa, eu posso passar como um coração normal, tá? O realce tardio é ótimo, ele é seguro, ele é clinicamente eficaz, a gente tem inúmeros artigos comprovando a sua correlação com diferentes patologias e o fato de eu usar um padrão de realce para dar dizer que uma doença é aquela doença, né? Então, tem um padrão de realce que equivale mais à sarcoidose, um padrão que equivale mais à amiloidose. Então, eu tenho vários artigos sobre isso, tá? Mas, às vezes, eu não tenho realce, ou às vezes eu peguei a doença muito no início, né? E eu posso laudar uma ressonância como normal sem ela ser. Ou simplesmente dizer, olha, é uma miocardiopatia que não tem realce. E aí dizer para o clínico achar que porque ele não tem realce, o prognóstico daquele paciente é melhor do que o que realmente é. Já o mapa T1, ele vai ver a fibrose difusa, uma fibrose intersticial, que nem sei, que a maioria das vezes realce tardio não vai ver, e que vai estar relacionada com o prognóstico também. E que vai poder me ajudar em fazer uma detecção mais precoce de uma alteração miocárdica, uma detecção mais precoce de uma doença, e às vezes de fazer um diagnóstico diferencial mais precoce, tá? Ele também ajuda na monitorização da doença. Hoje em dia, uma das principais aplicações de mapa T1, e talvez para o futuro ele seja o que a gente mais vai usar ele, é ver o impacto do tratamento. Então, eu vou ter uma doença como o Duchenne, por exemplo, ou então que eu pego um paciente que tem uma cardiomiopatia pós-quimioterapia, eu faço uma ressonância com mapa T1, faço o tratamento desse paciente e repito a ressonância para ver qual foi o impacto do mapa T1 pós o tratamento.
E aí eu vou fazer o acompanhamento dessa doença baseado nos valores do mapa T1. Tá tudo ok, né, Fabrício? Fabrício? Eu ainda estou aqui? Pessoal? Tá ouvindo, Érica? Tá normal. Ah, beleza. Obrigada, André. Bom, então, em relação ao caso 1, vejam, eu posso fazer a evolução, e aqui eu tenho a ressonância de junho de 2024, comparada com setembro de 2024, da miocardite, com o realce, tá certo? Que ele está bem menor agora, em setembro de 2024, mas eu posso fazer essa evolução também com os mapas. Esse aqui é o mapa T2, que vai ver edema. Então, em junho, eu tinha um edema de 63, né, o valor de 63 no mapa T2, e já caiu para 50 aqui na parede lateral, que é a parede mais acometida, né, só de junho para setembro, né, uma queda significativa. E posso fazer também esse acompanhamento com o mapa T1, que em julho era 1.135 e agora já caiu para 1.011, totalmente normalizando. Além disso, por que eu fiz, né, o mapa T1 no paciente com suspeita de miocardite? Eu não sei se vai ter realce. Óbvio que o paciente com 2.000 de troponina, grande chance dele ter realce, mas talvez ele não tenha. E porque a gente continue fazendo essas discussões aqui e fique no mesmo passo, né, de entendimento, eu só vou relembrar que quais são os tipos de fibrose que eu estou discutindo aqui. Primeiro, eu posso chamar assim de fibrose de substituição, né, que o artigo chama aqui de replacement fibrosis, que é aquela fibrose onde o músculo morre, e aí eu tenho ativação do fibroblasto, e aquele tecido que morreu, ele vai ser substituído por fibrose. Tá? Isso é o que acontece no infarto. Então, o paciente infarta, o músculo morreu e eu vou ter substituição por fibrose. Outro tipo de fibrose é aquela minha fibrose intersticial, que aí eu vou ter dois tipos. Né? Eu vou ter aquela fibrose quando o fibroblasto é ativado, né? Que é uma fibrose perivascular, que ela é muito comum em quem? No diabético, naquele paciente que tem uma sobrecarga de pressão ou de volume, no hipertenso, tá? Geralmente na ressonância é aquela fibrose que fica na junção entre o septo ventricular e o ventrículo direito, que às vezes a gente nem lauda, né? Mas ela tem uma fibrosezinha pequena ali. E eu vou ter também a fibrose do paciente que tem amiloidose, do paciente que tem doença infiltrativa, que é quando eu tenho ativação do fibroblasto e ele começa a se proliferar entre os miócitos, tá? Então, eu tenho a minha fibrose de substituição, que é a do infarto, que é a cicatriz, que o realce tardio vai ver muito bem. E eu tenho a fibrose intersticial, que ela é reativa, que vai acontecer na hipertensão, na diabetes, na miocardiopatia dilatada, na sobrecarga pressórica ou volêmica, que às vezes vai aparecer no realce tardio, às vezes não, depende do estágio que ela estiver. E a fibrose intersticial, que é também por ativação de fibroblasto, que é da doença infiltrativa, que às vezes vai aparecer no realce tardio, às vezes não, depende em qual fase ela vai estar. Geralmente só vai aparecer na fase tardia. E aí eu vou dar um outro exemplo de como isso pode acontecer, tá? Uma paciente de 52 anos, também altamente ansiosa, tem um estresse emocional, vem no pronto-socorro com dor torácica. Essa foi para o CAT normal, e aí o eco vem com isso aqui, uma discinesia do segmento médio do septo interventricular, a cinesia do segmento da parede inferior, com demais paredes normais, e uma fração de ejeção preservada pelo Simpson. Takotsubo, né? Mais um entre os vários que a gente tem aqui em Sergipe, a terra do Takotsubo. E aí, 2 dias depois desse eco, ela foi para a ressonância. Opa, acho que eu estava ouvindo aula aqui. Perdão. Deixa eu tirar o som aqui do vídeo. Aí, a gente vai para a ressonância 2 dias depois do eco e não tem alteração segmentar nenhuma na ressonância. A ressonância tem uma função normal, sem disfunção ventricular, nada, não tem alteração nenhuma. O eco errou, a paciente recuperou, fez uma recuperação super rápida, não teve injúria nenhuma, apesar dela ter tocado um pouco troponina, apesar daquele eco. Vamos para o realce
não tem, é inexistente. A paciente tem um coração sem realce nenhum. Então, é um exame normal, aí é que entra o mapa. Não é um exame normal. Eu tenho um mapa de T2 no valor de 64, 59 na parede lateral, né? Então, isso é um valor alto, caracteriza edema. E quando eu vou para o mapa T1, eu tenho um mapa de T1 de 1.078 e 1.108, né? Quando eu vou mais para a região apical. O valor de referência desse serviço era 1.030, provando que eu tenho um processo inflamatório, que eu tenho até talvez uma fibrose difusa aqui, né? Mas basicamente inflamação, confirmando que a cara do eco não errou. Ela tinha realmente alteração segmentar, apesar dela ter melhorado muito rápido. Eu tive um processo inflamatório aí. E aí, esses valores de mapa vão servir para eu fazer o acompanhamento dessa paciente a longo prazo, já que a alteração segmentar melhorou tão rápido. E o que é esse mapa de T1 e T2? Cada tecido do corpo ele tem um tempo de relaxamento. Tá? O mapa T1 é o relaxamento longitudinal do músculo cardíaco, o mapa T2 é o relaxamento transversal do músculo cardíaco. Tá? Se a gente for olhar aqui, né, a gordura tem um tempo de relaxamento, o miocárdio tem um tempo de relaxamento, o sangue tem outro tempo de relaxamento. E aí, a máquina ela vai ser capaz de por pixel, né, determinar cada tempo de relaxamento do tecido e determinar uma cor para esse tempo de relaxamento. A cor é totalmente aleatória, né? Depende da máquina, de quem está fabricando a máquina. Eu posso mudar a cor pelo que meu olho achar melhor, não importa, tá? Eu vou dizer que eu quero que o miocárdio ele fique dessa cor e ele vai ficar daquela cor. Se alguma coisa tiver no miocárdio diferente de tecido de músculo cardíaco, vai alterar esse tempo de relaxamento. Então, se for fibrose, não vai ser o tempo de relaxamento normal do miocárdio. Então, vai alterar esse tempo e a máquina vai conseguir detectar que esse tempo alterou. E aí vai me dar um tempo de T1 alterado. Alguns estudos recentes mostraram que quando eu tenho qualquer alteração, por menor que seja no músculo cardíaco, o mapa ele consegue perceber essa alteração e consegue demonstrar esse valor nos limites menor e maior do mapa, né, da variação. O que eles quantificam, né? O que cada um quantifica? O mapa T1, que é o relaxamento longitudinal, ele quantifica infiltração, tá? Então, ele vai quantificar depósitos de coisas no miocárdio. Por isso que ele vai avaliar depósitos, sei lá, gordura, edema, fibrose, é isso que ele vai avaliar. O mapa T2, ele vai avaliar inflamação. Ele quantifica edema. Tá? Então, se eu quero avaliar edema, eu penso em mapa T2, basicamente. Embora o T1 possa avaliar um pouco disso também. Mas o que mais avalia seria o T2. Tá? Então, ele vai avaliar o mapa T2, ele vai avaliar a presença de água naquele tecido, né? A quantidade de água, processo inflamatório. E o T1, a infiltração de alguma coisa no tecido miocárdio. Como é que eu faço o mapa T1? Né? O mapa T1, eu tenho uma aquisição pré-contraste, então eu adquiro antes de eu injetar o contraste, eu adquiro pós eu injetar o contraste, depois eu vou ver se tem algum fator que vai atrapalhar a minha análise, depois eu vou analisar esses mapas, tá? Só a avaliação pré-contraste, ela já é útil para análise, então se eu tenho algum paciente que por algum motivo ele não possa receber contraste, eu poderia usar esse valor de T1 para ter algum indício da doença de base dele, ou algum indício se ele tem fibrose ou não, tá? Teve um artigo recente que saiu no Radiology que mostra isso, que só o valor de T1 nativo teria impacto prognóstico nos pacientes, nas cardiopatias, né? E ajudaria em definir qual a etiologia da cardiopatia. Mas, óbvio, se eu puder fazer o pós-contraste para calcular o ECV, isso é melhor, tá? E o pós-contraste, eu vou usar junto com o pré-contraste para calcular o ECV, que é um excelente marcador prognóstico, tá bom? Quais são os fatores confundidores, tá? Fatores confundidores, eles dependem da máquina. Então, se eu tiver... E do paciente, óbvio. Então, se meu paciente ele respirou durante toda a aquisição, a sequência fica toda mexida. Então, fica cheia de artefato,
meu valor vai dar alto, mas não é porque é alto, é porque está mexido, tem um monte de artefato, então não vale, tá? O meu paciente tem uma arritmia, tá, sei lá, pediram uma ressonância de um paciente com 160 de frequência cardíaca em FA, o que não é raro. Pô, vai ficar tudo mexido, não tem como, né? Porque a frequência está muito alta, eu não consigo capturar a imagem de forma que ela fique com a qualidade, né? Então, aquele valor de T1 não vai ser um valor real. Então, não serve, tá? Ou se eu tiver algum problema com a máquina, o campo magnético não estiver homogêneo, eu tiver algum artefato na máquina que esteja provocando sombra, como nessa imagem aqui que está provocando uma sombra preta, né? Isso pode interferir no valor de T1 e me dar uma informação errada. E a análise, ela vai depender do meu software e da minha interpretação clínica. Eu posso avaliar por segmento, né? Segmento septal, segmento anterior, segmento lateral, ou fazer uma avaliação global do mapa de T1. Tá? E colocar no mapa. Eu sempre acabo sofrendo muito quando vou colocar essa informação do mapa, porque eu fico muito na dúvida de como o cardiologista vai receber essa informação e de como ele vai usar essa informação, né? Pegar um valor isolado, né? O mapa deu 1030, isso não serve para nada. O cardio ele precisa saber qual é o valor de referência daquele serviço que ele mandou o paciente fazer o exame, né? Para entender se aquilo está normal, está alterado, certo? Ele precisa saber se está tudo ok, se a sequência foi calculada ou não. Eu, geralmente, quando tem artefato, eu nem calculo o mapa. Já digo, olha, mapa não dá para calcular porque a sequência está toda cheia de artefato, então a gente não vai colocar. E não é para calcular mesmo, né? E o global a gente só faz quando tem softwares dedicados, né? Para nossa sorte, junto com a nossa máquina nova, vai vir o CVI, e aí no CVI a gente vai poder fazer tanto por segmento como por avaliação global do mapa, de uma forma mais fácil e mais fidedigna. Na aplicação clínica, hoje em dia tem estudo para aplicação clínica nas diferentes áreas, né? Seja na obesidade, seja na função diastólica, né? Avaliar, que é um dos calcanhares de Aquiles da ressonância, que é a avaliação diastólica, enquanto o eco consegue fazer isso muito bem, né? Só avaliando pelo Doppler, a gente não consegue fazer uma avaliação tão bem da avaliação diastólica na ressonância, e aí tem surgido trabalhos usando o mapa de T1 para isso. Mas as principais utilidades são ainda no diagnóstico diferencial das doenças e no acompanhamento do tratamento, principalmente na cardiotoxicidade de doenças neurológicas, como o Duchenne, que eu já tinha falado, né? E no tratamento da amiloidose. As limitações. Isso vale tanto para o mapa T1 como para o mapa T2. Primeiro, cada serviço tem o seu valor de referência. Então, não adianta eu pegar assim, no São Lucas, meu paciente fez uma ressonância e o mapa deu 1030. No Primavera, ele fez e deu 1030. Então, está igual. Não está igual. Tá? Por quê? Porque cada serviço tem o seu valor de referência inferior e superior. Tá? Cada máquina tem o seu valor inferior e superior. Embora os vendors, né, a Siemens, a GE, a Philips, elas façam estudos e digam, olha, em geral, a minha máquina, o valor de referência varia entre 900 e 1.200. O ideal é quando a gente compra uma máquina que instala a máquina, a gente faça um teste e determine para cada máquina o nosso valor de referência inferior e superior. E anota lá, então, para o nosso serviço, o nosso valor de referência é esse. Ponto. Né? Então, cada serviço tem seu valor de referência. Tá? Esses valores de referência, eles mudam a depender do serviço, então, a depender da máquina. Então, se eu tenho no mesmo serviço, ele tem duas máquinas de fabricantes diferentes, né? Se ele tem um GE e uma Siemens, uma GE e uma Philips, cada máquina vai ter um valor diferente, tá? Não tem padronização, certo? Na técnica, não tem uma padronização nos valores, certo? E também por conta da aquisição, né? A aquisição é um pouquinho diferente de cada um. E eu também, em relação a valores, né, de comparação, né, fica um pouco difícil, porque depende da técnica. Tem dois jeitos de adquirir um mapa T1.
Tá? Eu posso adquirir na diástole e na sístole. O mais comum, mais feito, né, que a gente faz nos serviços aqui de Aracaju, é adquirir na diástole. Alguns serviços fora do Brasil, eles adquirem, fora do Brasil também, né, mas alguns serviços no Brasil, eles adquirem na sístole. Por quê? É mais fácil de achar um músculo, tá certo? Mas eu não posso comparar um mapa que foi adquirido na diástole com um mapa que foi adquirido na sístole. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou comparar um tratamento, né, eu tenho que saber como é que foi adquirido aquele mapa. Ou eu vou fazer no mesmo serviço as ressonâncias, para que elas sejam comparáveis os valores, ou eu vou ter que, naquele serviço que fez a ressonância, ele determinar, olha, o meu mapa foi adquirido na diástole, o meu valor de referência foi de tal a tal, e a nossa máquina é essa. Tá? Outra limitação, né, o protocolo adotado, já coloquei, né, variação diferente, e ela é muito sensível a artefatos. Né? Então, essas são as principais limitações do mapa T1. Bom, aplicação clínica, a miocardite, né, a miocardite antes, os protocolos de diagnóstico, né, o critério diagnóstico, envolvia só avaliação de edema, numa sequência que era uma sequência de T2, que não era mapa. De 2018 para cá, foram revisados esses diagnósticos, e a gente inclui mapa T1 e T2 no critério diagnóstico de miocardite, não só o realce tardio, né? E a gente vê que, incluindo esses mapas, aumenta muito a sensibilidade para o diagnóstico, né, de miocardite, principalmente mapa T1, certo? Minoca, né? A gente usa o mapa T1 para diagnóstico diferencial de minoca. Então, se eu tenho um paciente que não tem lesão, no fato de não ter realce tardio, não quer dizer que ele não teve injúria miocárdica. Eu tenho que fazer o mapa T1 e T2 para ter uma avaliação melhor do meu miocárdio. Inclusive, o mapa T2 ele é um fator prognóstico, né, na minoca. Então, só que só ampliei, né, o do Jack, né, que foi no artigo publicado no Jack, sobre como a gente vai investigar a minoca na ressonância, né, eu tenho que ter tanto o realce tardio como o mapa para avaliar, para ter uma avaliação prognóstica de mortalidade, de eventos cardíacos maiores. Opa, esse aqui desregulou um pouquinho, né, mas é só para enfatizar o porquê que a gente vai fazer mapa de T1. Né? Eu tenho uma alta reprodutibilidade, né, então eu consigo, dentro do meu serviço, fazendo um protocolo adequado, fazer com que sempre aquele paciente, se for repetir, ele repita de uma forma igual, né? Tem uma alta sensibilidade em comparação ao realce tardio, ele tem uma alta comparação com exames de biópsia, ele é uma alternativa para o realce tardio em pacientes que eu não posso injetar por algum motivo, não sei, tem um clearance menor do que 30 e não dialisa, o nefro não quer que injete gadolínio de jeito nenhum, então poderia fazer uma análise parcial só usando o mapa, tá? O ECV, que é o volume extravascular, ele tem um valor prognóstico excelente, o mapa T1 já tem um valor prognóstico, quando eu associo ao dado do ECV, eu aumento o valor prognóstico daquele meu paciente, né? E sequências juntas de mapa T1 e T2, elas têm uma alta capacidade de avaliar a presença de edema, processo inflamatório. Era isso, obrigada. Eu estou aberta às dúvidas. Infelizmente, a foto dos meus colegas não apareceu, que era da equipe lá da radiologia. Não apareceu. Obrigado, Érica. Parabéns pela aula. Agora eu vou pegar seu laudo e saber o que é mapa T1 e mapa T2. Eu vou abrir para perguntas, mas sim, todos os seus laudos agora vêm com mapa T1 e T2, Érica? Do Primavera tem, porque a gente tem, eu só não coloco quando vem com artefato, Fabrício. Assim, isquemia, se o médico escreve assim, eu só quero saber isquemia, ponto. Aí, às vezes, para ser um laudo mais rápido ou para fazer um protocolo mais rápido, eu não calculo o mapa T1 e T2, porque o objetivo do médico é só isquemia, então já sei qual que é a doença, é miocardiopatia isquêmica, então, às vezes, eu eximo de colocar mapa T1 e T2. Agora, se for um mapa com pesquisa de etiologia de C, investigação de arritmia, aí eu coloco o mapa T1 e T2 se eles ficaram com qualidade técnica avaliável. Entendi. Takotsubo, existe algum parâmetro mais específico para você fechar Takotsubo, Érica? Tem sim. Takotsubo, se a gente não tem alteração de
Tá, cortisúbio, na verdade, é assim, o diagnóstico, basicamente, é você reverter as alterações, né? Mas eu posso ter um T1, T2 elevado sempre, eu vou ter edema, né? Então, T2 elevado. O T1 pode estar elevado ou normal. Eu geralmente não tenho realce, mas eu posso ter um realce muito discreto, mas geralmente eu não tenho. E se eu tivesse realce, ele tem que desaparecer em 6 meses. Mas geralmente eu não tenho realce. Embora eu possa ter. Tá, deixa eu abrir aqui para perguntas. O pessoal da ressonância está aí também. David, Itaque. Quem quer fazer pergunta? Coitado, João quer fazer, mas ele não está conseguindo. Quem é? João Pedro. Escreva, Um João. da radiologia daqui do nosso serviço. Ele está perguntando aqui no meu WhatsApp. Deixa eu fazer a pergunta dele. Posso, Fabrício? Claro. Ele quer saber o mapa T1 nativo, se é muito usado. Sim, o mapa T1 nativo é um mapa pré-contraste, tá certo, Pedro? Mais ou menos isso, assim. A gente, na verdade, tem a técnica, é uma das técnicas do pré-contraste, mapa T1 nativo, né? É uma técnica pré-contraste, do mapa T1 pré-contraste, tá certo? A gente usa a técnica MOLE, e o mapa T1 nativo é um dos nomes de uma técnica pré-contraste. E ele é um marcador de prognóstico também, né? E a gente usa. Cadê Pio? Tá aí? Itaque. Aproveite, Érica, pegar o laudo. Cadê Júlia? Tá aqui, não? E esses fatores confundidores, Érica? Quando você não consegue, se inscreve. Eu escrevo. Eu Não foi escrevo. possível passar por... Geralmente o que acontece, Fabrício, assim, por exemplo, o paciente está com muita arritmia, e aí a sequência fica muito mexida. Não dá para avaliar, porque fica borrado, e aí fica tudo parecendo elevado, porque você está mexido, entendeu? Então, o mapa T1 fica elevado sem ser elevado. Exame com sedação. Se o anestesista dizer, olha, não dá para fazer a apneia, tá? E a gente vai fazer o exame todo em respiração livre. Não dá para avaliar mapa T1 e T2 se ele não resolver fazer a apneia naquele momento. Porque provavelmente vai ficar mexido, né? Se tiver alguma alteração de campo, né, que gerar artefato, né, na sequência, pode elevar o mapa T1, pode elevar o mapa T2. Então eu escrevo. Se eu achar que não dá para avaliar a sequência, alguns softwares de pós-processamento, quando é artefato de movimento, eles tentam corrigir, tá certo? Então, quando eu acho que o artefato não é muito grande, se a gente tem esse software, é porque a gente ainda não tem. Eu estou esperando chegar o CVI para ver se o CVI vai ter esse software de correção. Né? Eu até perguntei para o vendor, né? Mas ele ainda não me respondeu. Eu acredito que vai ter. Eles corrigem o movimento da respiração. Então, se for só movimento respiratório, eles fazem uma correção e a gente consegue avaliar, tá? Se o artefato não for muito grande. Então, alguns softwares fazem isso. Mas se o artefato for muito grande, não dá para avaliar. Fica muito irreal, né? O T1, ele tem protocolos, né? Então, você tem um tamanho o tamanho do ROI que você vai fazer, o local que você vai fazer o ROI, os cortes que você tem que fazer para analisar, né? Tudo isso é protocolado em guideline. Então, a gente tem que seguir esses passos para poder passar uma informação fidedigna. O mapa T1 e T2 tem que ter um software adequado, né? Toda ressonância consegue, né? Isso, Érica? Não é. Não é toda a ressonância. As mais antigas não tem, porque, assim, como eu falei, antes era usado só para pesquisa. Então, ressonâncias mais antigas, você tinha que pagar muito caro para ter o software, e os softwares mais antigos. Hoje em dia, quando você compra o software cardíaco, ele já vem.
mas então tem que ser uma ressonância nova para ter, né? Então, ressonâncias mais antigas não tem, ressonâncias mais novas tem um software cardíaco, mas você tem que colocar para rodar e fazer assim, fazer esse protocolo, né? Que é fazer a sua variação, o seu valor normal, fazer o seu protocolo institucional para poder passar para os seus clínicos. Até eu estava conversando com o Daniel David da gente fazer o nosso, né? Fazer o do T1, pelo menos, né? Não vai querer injetar contraste em todo mundo, mas pelo menos da gente ter a variação menor e maior do mapa T1 e deixar tudo protocoladinho para os nossos laudos. Então, precisamos de pacientes, pessoas com corações normais, voluntários, para isso depois. Não atletas, porque atletas podem ter fibrose no mapa T1, então esse povo que faz ciclismo não são convidados, só pessoas normais, não atletas. E você acha que no pedido, colocando avaliação de mapa T1, mapa T2, Érica, agrega, claro que é importante, né, colocar que você quer avaliar, mas assim, em termos de cobrança do convênio, existe algum código em relação a isso? Não. Não tem. A precificação da ressonância é muito antiga, Fabrício. Assim, o valor de precificação de ressonância ele foi feito pelo Rochite quando ele trouxe a ressonância, quando ele criou a ressonância aqui no Brasil, para você ter ideia. Então, os códigos de ressonância foram criados naquela época. Então, para você ter ideia, tem um código de ressonância sem contraste, tá? Que a gente não faz para nada, a não ser para cálculo de ferro. Então, a gente não ganha nada mais, só trabalho para calcular mapa T1 e T2. Mas, veja, eu acho que os clínicos eles têm que começar a pedir um pouco melhor, realmente, o que eles querem na ressonância cardíaca. Porque é um exame que pode fazer tudo. E a gente tem muitas máquinas hoje fazendo ressonância no estado, né? Tem várias máquinas. Algumas têm mapa T1 e T2, outras não têm. Tem serviços que tem máquina que tem, máquina que não tem. Tem serviços que fazem de rotina, que laudam de rotina. Tem serviços que não laudam de rotina. E nem sempre é obrigação do médico que está laudando saber o que o cardio quer, que o cardio quer investigar. A gente conversa com o paciente, né? Mas o cardio tem que me dizer o que ele está procurando, né? Então, assim, se eu entendo que ele está pesquisando só isquemia, às vezes, e eu vejo que o paciente mais idoso, eu quero diminuir o tempo do exame, ou fazer um protocolo mais rápido. Às vezes eu não faço o mapa T1 e T2, porque a fase pós-contraste, a gente espera um pouquinho, 10 minutos pós o contraste, ou 15 para fazer. Eu tenho que garantir que ele vai fazer a apneia, então eu posso pedir para repetir. Né? Se eu não tiver uma máquina que seja muito rápida, né? Então, assim, às vezes demora um pouquinho mais mesmo. Então, a gente tira para ser mais rápido na pesquisa de isquemia. E às vezes não é isso que o médico quer, né? Então, a gente pega pedido, às vezes, ressonância do coração. Tá. O que é que o médico quer ver? Então, se ele colocar, olha, eu quero investigar a cardiotoxicidade, pede, eu quero ver mapa de T1 e T2 para comparar, ou então eu quero ver efeito do tratamento, ajuda a gente a programar o exame e buscar o que ele quer, né? Eu acho que ajuda sim. E se ele quer ver mapa T1 e T2 por algum motivo, seja pelo motivo que ele quiser, se ele colocar no exame e o paciente for fazer no serviço que não tenha, ele já não vai fazer. E se for você fazer um serviço que tenha os dois, ele já vai ser direcionado para fazer um mapa de T1 e T2. Mas eu sugiro que ele faça no nosso serviço, né, Fabrício? Que já tem, né? E a gente faz de rotina. E o ECV, Érica, o que é que você precisa ter no pedido? No paciente internado, você pode acertar o prontuário, mas lembra aí para o pessoal. Tá, ok. Então, o ECV, o ideal é que tenha o hematócrito, tá certo? O hematócrito mais recente do paciente. Quando é internado, a gente olha no sistema. Tem uma fórmula que é o hematócrito sintético, que não usa o hematócrito sintético, o ECV sintético, que não usa hematócrito. Mas eu realmente eu não tenho familiaridade com essa técnica, tá certo? É uma técnica recente, um estudo recente, um trabalho recente, que faz o cálculo do ECV sem o hematócrito. Então, por enquanto, a gente não adotou, ainda não conversei com os meninos, a gente não adotou no Primavera, a gente ainda faz o cálculo do ECV com o hematócrito.
Óbvio que se algum laudo a gente mandar, é assim, dizer, olha, a gente não calcula CV porque vocês não mandaram um hematócrito. Dá para entrar em contato com a gente e dizer, olha, o paciente tem um hematócrito, a gente recalcula, porque isso é fácil. Mas o ideal é que o paciente já venha com o hemogramazinho ou anotado no pedido, para a gente poder calcular. Tá? O hematócrito é um importante avaliador de prognóstico, e às vezes é uma coisa que fica mais fidedigna até para comparar, né? Porque ele é uma porcentagem, né? Perfeito. O Daniel e o David não querem falar nada, não querem fazer nenhum comentário, não vi eles aí, não sei se eles estão. Daniel está aí, David está. Fala aí, Daniel, para não ser a única falando. Ele não sei se ele ouviu. Cadê David? Ele fugiu. Tá me ouvindo, Érica? Fabrício? Estou ouvindo, Daniel. Fala aí. Minha internet tá ruim, eu caí algumas vezes, assim. Mas eu tô acompanhando aqui sua aula, uma aula muito boa. Parabéns, dá os parabéns. Acho que mapa T1, mapa T2 realmente é uma coisa que veio para ajudar realmente no diagnóstico diferencial. Acho que você falou bem importante sobre as indicações, que às vezes eu noto que as pessoas ficam um pouco em dúvida quando pedir o mapa T1, quando pedir o mapa T2. Quando ele ajuda, você até falou, nesse caso de isquemia, ele não ajuda tanto, ele realmente ajuda mais nessas situações. E é exatamente isso, assim, cada máquina tem o seu. Então a gente espera que com essa máquina nova agora do Primavera a gente possa ter o nosso padrão e poder realmente ter essa ideia, sobretudo para a cardio-oncologia, que eu acho que tem grande aplicabilidade. No geral, parabéns aí, viu? Aula muito boa. Érica, se fosse eleger assim, 5 principais patologias que o mapa T1 e o mapa T2 poderia nos ajudar na prática, você colocaria o quê? 5 para nos ajudar. Investigação miocardiopatia. Pronto-socorro. Posso dividir em duas consultório, em dois tempos, pronto-socorro e consultório? Pronto-socorro Minoca, né? Aí eu vou incluir Takotsubo e miocardite. Vamos incluir Minoca, Takotsubo e miocardite, incluindo na Minoca, tá? Cardiotoxicidade, certo? Doença infiltrativa ajuda muito. Infelizmente, meu slide não apareceu ali, mas doença de Fabry, doenças hipertrofia, né, cardiopatia hipertrófica, quando você tem um coração hipertrofiado, o mapa ajuda a diferenciar e pensar em diagnósticos diferenciais. Por exemplo, quando eu tenho o Fabry, o T1 é baixo e o SV é normal. Diferente da amiloidose, que eu tenho um dos T1s mais altos que tem das patologias, o T1 mais alto é o da amiloidose. Então, o realce não me ajuda, mas o T1 me ajuda a dizer quem é quem, né? Então, nas hipertróficas, né? Então, já foram Minoca, hipertrófica. Qual foi a outra que eu falei? Só para não repetir. Cardiotoxicidade. Cardiotoxicidade, obrigada. Cardiotoxicidade. Doenças neurológicas que estão vindo, assim, que afetam o coração, tá? Elas são mais raras, né? Que são as doenças raras, mas pelo potencial de tratamento, eu acho que os mapas têm vindo mesmo. E uma grande novidade que tem, eu acho que para o futuro, é a avaliação diastólica pela ressonância. Isso é mais para o futuro, né? Perfeito. Tá bom, para a gente finalizar, falei um pouquinho da nossa ressonância, que está praticamente instalado, só falta um cabo, né? Faça a propaganda da sua nova ressonância. É um novo brinquedo que a gente ganhou, eu, Daniel e David. É um brinquedo que a gente esperou por muito tempo. É uma Voyager da GE, é uma top de linha da GE, tá? Que vai ajudar muito a gente com redução de tempo de exame. Ela vem programada com inteligência artificial e vai diminuir o tempo das cines e do realce tardio. Então, assim, a gente hoje em dia, com a 3 Tesla, a gente gasta em média 40 minutos a 1 hora de exame na máquina. Isso é muito, né? Por conta que a nossa máquina é um pouquinho mais lenta e às vezes o paciente cansa um pouquinho no exame mesmo, mas essa nova máquina veio para reduzir para 20 a 30 minutos. É o que a nossa máquina vai trazer essa redução, 50% de tempo de exame, né?
Além disso, vai aumentar a qualidade da imagem em exames como anestesia e em exames de pacientes com arritmia, porque vai diminuir o artefato de movimento. Então, na anestesia, por exemplo, eu posso ter uma respiração mais superficial e eu não vou ter artefato de movimento tão grande, porque a AI vai corrigir esses artefatos de movimento. Como eu vou reduzir o tempo do exame, eu vou provavelmente ganhar em qualidade de imagem, porque meu paciente vai chegar lá na fase de realce tardio e eu não vou ter artefato, ele vai estar descansado, né? Então, ele vai conseguir segurar a apneia mais rápido. E mesmo assim, as sequências de realce tardio são muito rápidas. Ou seja, rapidez e qualidade de imagem é o que a ressonância promete, né? E a última coisa é que ela vem com software de pós-processamento, que é o CVI, que também vem com inteligência artificial, que ele vem para agilizar a avaliação da função ventricular, que vai ser toda feita por inteligência artificial, a gente só vai corrigir isso, que vai garantir maior reprodutividade da avaliação da função ventricular, maior... no realce tardio, o CVI permite a avaliação da Gray Zone, se o médico quiser, permite quantificação de fibrose na cardiomiopatia hipertrófica, permite quantificação de edema nas doenças que tiverem edema, permite que eu pegue o mapa T1 e faça avaliação global do mapa T1, permite construir busais assim, para qualquer coisa, tanto para espessura miocárdica como para fibrose. Então, é um sistema de processamento completo que a gente consegue fazer muita coisa, tanto para pesquisa, quem quiser fazer pesquisa com ressonância, como para avaliação do miocárdio. Perfeito. Então, queria agradecer a Érica, agradecer a todos a participação. Excelente aula, um tema, né, atual, onde nossas ressonâncias terão mapas T1 e T2, e a gente precisa saber o que é, interpretar, e com certeza vocês sempre estão disponíveis aí para tirar dúvida, discutir e ajudar na interpretação, não é isso, Érica? Claro que o laudo de vocês tenta esclarecer, né, traduzir para o clínico, né, não só botar mapa tem um valor tanto, né, vocês sempre tentam trazer uma tradução clínica para o laudo, isso é extremamente importante, e a gente vai se habituando e aprendendo e crescendo, e mais reuniões como essas, para a gente poder se habituar melhor. Tá? Agradeço mais Fabrício, uma vez. Desculpa, a Jéssica, que é a técnica da ressonância, da nossa nova ressonância, ela acrescentou aqui no chat que com a nova ressonância vem o Sonic, que é uma inteligência artificial, que a gente vai fazer mais cortes com menos apneia. Então, o paciente vai cansar menos. Por isso que é uma máquina que vai ser mais rápida. Perfeito. Obrigada, então, Jéssica. A gente vai ampliar nossos horários também, né, Érica? Vai ter maior disponibilidade de fazer ressonâncias e, com certeza, o serviço estará crescendo. Então, pode finalizar aí, Érica. Obrigado mais uma vez. Obrigada, viu, Fabrício, pelo convite. Obrigada a todos por terem assistido a aula. E desculpa aí os problemas técnicos aí, mas a internet não ajudou muito hoje. Eu espero que tenha sido clara e que tenha ajudado a entender um pouco melhor. Eu sempre fico muito angustiada, realmente, na hora que eu vou laudar o mapa T1 e T2, porque eu queria ser um pouco mais clara na hora de escrever e espero que eu consiga, na hora de colocar o laudo, tentar ser o mais clara possível. E eu gostaria do feedback de vocês quando pegaram um laudo meu sobre o mapa. Estou aberta também para discutir essa parte. Viu? Muito obrigada pela atenção. Perfeito, obrigado, Érica. Boa noite a todos.